Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, mexe com umas ideias bem profundas. É um e-book chamado A Reintegração Humana, Já Não Sou Eu Quem Vive, de um autor chamado Elder Lag. Ele já abre com uma pergunta que desmonta a gente, sabe? Essa imagem que a gente tem de nós mesmos, essa colagem de memórias, de experiências, essa pessoa que a gente acha que é. Será que é só isso mesmo? Nossa ideia aqui é desvendar os conceitos centrais desse texto, que fala em identidades fragmentadas e num caminho de volta para a nossa verdadeira natureza. Pois é uma viagem, né? E o curioso nesse material é como ele mistura conceitos que soam super espirituais com uma linguagem que lembra tecnologia. Quase como se o universo fosse um software, sabe? E a gente estivesse tentando entender o código. A proposta do livro é basicamente uma jornada. Sair de um eu que se sente isolado e pequeno para alcançar uma consciência unificada. E a promessa é que nada, absolutamente nada do que a gente vive se perde. Ok, vamos analisar isso. A ideia dos múltiplos eus. Isso é algo que a gente sente na pele. O livro fala do eu que aprendeu, o eu que sofreu, o eu que amou. E é verdade, né? Totalmente. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos. Às vezes, nem a pessoa de ontem. É como se várias versões nossas existissem ao mesmo tempo dentro da gente. Exatamente. O autor descreve essas versões como camadas de uma memória viva. Elas não somem. Aquele eu adolescente inseguro ainda está aí em algum lugar, assim como o eu super confiante depois de uma conquista. Todos eles compõem a nossa história. Até aqui é um conceito bem pé no chão, quase psicológico. Sim, até aqui tranquilo. Mas é aí que o livro dá um salto. Ele introduz um conceito que chama de espírito como colecionador eterno. E a proposta é que existe um núcleo, uma consciência central, que observa e armazena as experiências de todos esses eus. Aí, para mim, a coisa começa a ficar meio etérea, sabe? Como ele justifica isso? É um salto, sem dúvida. A justificativa que o texto oferece não é científica, é metafísica. Ele propõe que essa consciência central opera através de múltiplas vidas, num ciclo de reencarnações. Pensa assim, cada vida é como um dia de aula para esse espírito. O eu desta vida é um aluno que vai para a aula, aprende, erra, sente. No fim da vida, a informação essencial, o aprendizado, é tipo escaneada e enviada para o que ele chama de nuvem espiritual. Uma nuvem espiritual. A imagem é boa, bem do nosso tempo. E o livro usou outra metáfora para isso, que eu achei bem forte, a do rio e do oceano. Sim, e essa ajuda a gente a visualizar melhor. Cada vida seria como um rio correndo o seu curso, passando por vales, montanhas, que são as nossas experiências. O espírito seria o oceano infinito, onde todos esses rios de todas as vidas desaguam. E ao desaguar, a água do rio não se perde, ela se integra ao oceano, se torna parte de algo imensamente maior. É uma imagem bonita, essa do rio e do oceano. Mas isso não sugere uma perda total da individualidade? Se o rio vira o oceano, o eu, o rio específico, deixa de existir? Isso não é um pouco assustador? Essa é a grande questão, e o livro tenta responder a isso. A ideia não é de aniquilação, mas de integração. A gota de água do rio leva consigo a memória de todo o percurso, o gosto da terra, a temperatura das pedras. No oceano, essa memória não é apagada, ela se soma a todas as outras. O eu limitado, o ego, seria a consciência da gota que acredita ser só a gota. A reintegração é a gota se dando conta de que ela também é o oceano. E é aí que o título Já Não Sou Eu Quem Vive começa a fazer sentido. Não é o eu, o rio, que vive, mas o eu, o oceano, que vive através do rio. Entendi. A identidade não some, ela se expande. Ok, então temos essa arquitetura. Múltiplos eus, um espírito coletor, essa dinâmica de integração, mas aí o autor vai além e tenta descrever a natureza da própria realidade. E essa parte eu achei a mais radical do livro. A proposta do quinto elemento, a informação. Exato. Peraí, porque essa ideia de que a informação cria a matéria, e não o contrário,
vira física de cabeça para baixo. O livro se baseia em alguma teoria científica, tipo teoria da informação ou física quântica, ou isso é puramente filosófico? É uma ótima pergunta. O autor usa a linguagem da ciência, mas a proposta é essencialmente filosófica. Ele não está tentando publicar um artigo de física. Ele pega emprestado conceitos como matrix e código-fonte para construir uma metáfora. A ideia é que, antes da energia, da matéria, do espaço, do tempo, existe um substrato fundamental, a informação. É ela que diz para a energia como se comportar para virar um átomo, uma célula, um planeta. Então, nesse modelo, o universo seria tipo um grande programa de computador. E a realidade que a gente vê é a interface gráfica, a matrix material e a tal da nuvem espiritual. Seria o backup eterno desse programa. Se a realidade material é transitória, como um arquivo aberto na tela, a informação que a compõe, o código, nunca se perde. Ela é salva nessa nuvem. O livro até usa outra analogia. O universo é um teatro, a Matrix é a peça sendo encenada e o espírito é o sistema que grava a performance inteira, o roteiro, as falas, as emoções, garantindo que aquela obra nunca se perca, mesmo depois que as cortinas se fecham. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente aqui e agora? Se a nossa base real não é o corpo, mas esse código de informação, por que a gente se sente tão preso na matéria, tão fragmentado? Se esse fluxo para o oceano é o natural, porque parece que a gente está o tempo todo nadando contra a correnteza. Aí a gente entra na parte prática do livro. O grande obstáculo, segundo o autor, é o que ele chama de ego de apego. E é importante entender que ele não fala de ego só como orgulho ou vaidade. É a nossa tendência de nos identificarmos exclusivamente com este trecho do rio, com a vida atual. É a insistência em dizer, eu sou só isso aqui. E ele dá exemplos bem concretos, né? É engraçado, quando ele fala do apego a conceitos tipo minha verdade ou minha opinião, eu sinto na hora aquela vontade de defender uma ideia como se fosse um órgão vital, como se a minha identidade dependesse daquilo. Exatamente. Ele fala do apego aos bens, meu carro, minha casa, aos relacionamentos, meu filho, minha esposa, como se fossem possessões. E como você disse, as ideias. Essa atitude de posse, de querer cristalizar o que é fluido, é o que o texto chama de trisna, que ele define como ignorância. E essa seria a fonte do nosso sofrimento. Trishna. O que é exatamente esse termo? É bom a gente aprofundar nisso. Trisna é um termo que vem de tradições orientais, como o budismo. A tradução literal é mais próxima de sede ou desejo insaciável. Então não é só ignorância no sentido de não saber, é uma ânsia constante, uma sede que nunca se satisfaz e que nos mantém presos. Sempre querendo mais, sempre com medo de perder o que a gente tem, é essa sede que nos faz sofrer quando a vida, que é impermanente, leva embora as coisas. E isso leva a uma frase do livro que é muito forte, mas também muito difícil de engolir. Não há sofrimento, apenas experiência. Essa é uma daquelas frases que soam bem, mas na prática, como funciona? Se alguém perde o emprego, a dor é real. O que seria o sofrimento extra que o apego adiciona aí? Ótima pergunta. O livro não nega a dor. A dor é a experiência sensorial emocional imediata. A tristeza, o medo, isso é inevitável. É parte do rio passando por um terreno rochoso. O sofrimento, nesse contexto, seria a narrativa que o ego de apego constrói em cima da dor. É o eu não devia ter perdido emprego, minha carreira acabou, eu sou um fracasso. É a resistência à realidade da perda. A proposta é, a dor da experiência passa, mas o sofrimento criado pelo apego pode durar a vida inteira. Entendi a distinção. É sutil, mas faz toda a diferença. Ok, então o apego gera sofrimento. Mas e os erros que a gente comete? Por causa do apego ou por qualquer motivo? Eles nos atrasam para sempre nesse caminho de volta para o oceano? E essa é uma das ideias mais libertadoras do livro. O texto diz, o erro
Não é falha, é aprendizado. Cada dificuldade, cada tropeço é visto como a própria matéria-prima da evolução. Não há como a consciência crescer no vácuo. Ela precisa da experiência, e a experiência inclui o erro. Sem o erro, não há dados novos para serem integrados pela tal nuvem espiritual. Mas essa evolução não é automática, né? Não basta sair errando por aí. De forma alguma. A evolução exige um trabalho ativo, que o autor conecta ao conceito de dignidade. E a definição que ele dá é bem interessante. Dignidade seria o equilíbrio consciente entre desejo, pensamento e ação. Ele detalha: é quando o desejo não se torna abuso, o pensamento não se torna arma e o poder não sufoca o outro. Gosto dessa definição de dignidade. Não é sobre ser perfeito, mas sobre manter um equilíbrio interno que se reflete nas ações. O pensamento não se torna arma. Isso é algo para se refletir todo dia, especialmente hoje em dia. Exato. A reintegração, portanto, não é uma epifania mística que acontece do nada. É uma prática diária de ética, de atenção. A própria vida se torna a ferramenta. Cada conversa, cada decisão é uma oportunidade de praticar esse equilíbrio. Certo. Então, vamos juntar as peças. Se a gente consegue aprender com os erros, praticar essa dignidade e diminuir o apego, o que acontece no final? A gente finalmente chega nesse oceano. Como é essa reintegração humana? O livro descreve esse momento como o ponto em que todos os eus fragmentados, de todas as experiências, se harmonizam. Não é que o eu atual desaparece, mas ele se torna função do espírito. Em vez de ser o protagonista assustado da história, ele passa a ser um veículo consciente para essa consciência maior. As memórias das outras vidas, as outras experiências, se tornam sabedoria disponível. É nesse ponto que ele introduz a ideia de assinatura vibratória, certo? Mais um termo que soa bem técnico. Sim, mas a analogia ajuda. Pense nisso como a impressão digital da sua consciência. Assim como a sua voz tem um timbre único, a ideia aqui é que a sua essência também tem uma vibração, uma frequência. A gente sente isso no dia a dia, né? Algumas pessoas nos passam uma sensação de calma, outras de agitação. A reintegração seria o processo de purificar e elevar essa assinatura, para que ela entre em ressonância com a do universo. E é aí que vem a afirmação mais ousada do livro, que envolve a palavra Cristo. Exatamente. O texto afirma que quando essa reintegração se completa, a consciência universal Cristo, ou princípio de consciência integrada, agora vive através de nós. É crucial entender como o livro sugere que Cristo aqui é usado como um arquétipo, um símbolo para a consciência unificada, e não necessariamente a figura religiosa. Seria um estado de ser. É uma escolha de palavra forte, que pode afastar algumas pessoas. Mas, entendendo a intenção, a ideia é que o eu pequeno isolado finalmente sai da frente, para que essa consciência maior, que sempre esteve lá, possa se manifestar. O círculo se fecha. Precisamente. A frase "já não sou eu quem vive" se cumpre, não como morte, mas como a expressão mais plena da vida, através de uma individualidade que agora se sabe conectada a tudo. O rio finalmente entende que ele e o oceano são a mesma água. Nossa, que jornada! A gente começou com a sensação de sermos vários eus no dia a dia e terminamos na possibilidade de nos tornarmos um canal para uma consciência universal. É uma mudança de escala de percepção gigantesca. A gente passou pela ideia do espírito como um HD eterno, da realidade como um software feito de informação e do apego como grande bug no sistema. E a grande mensagem no final parece ser que esse processo não é para um futuro distante ou para depois da morte. O trabalho acontece agora. A compreensão de que somos esse fluxo de informação nos convida a viver o presente com mais leveza. Cada momento, cada interação se torna uma contribuição valiosa para esse todo maior. Isso deixa a gente com um pensamento final, então. O livro sugere que o eu se torna uma função do espírito. Se a gente levar essa ideia a sério, mesmo que como um exercício mental, como isso muda o peso das nossas escolhas de hoje?
Como a decisão de responder um e-mail com raiva ou com paciência, por exemplo, deixa de ser só um ato pessoal e passageiro e se torna um dado, uma informação que a gente está enviando para essa consciência maior e eterna. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Andando entre os perdidos com amor sem fim, curando os doentes, trazendo esperança a mim. Caminhou pelas ruas, trazendo a salvação. Sua graça redentora trouxe-nos libertação. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Com palavras de amor, Ele nos convida. Levou a cruz por amor, por nós padeceu. Mas ao terceiro dia venceu, Ele reviveu. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Andando entre os perdidos, com amor sem fim, curando os doentes, trazendo esperança a mim. Caminhou pelas ruas, trazendo a salvação. Sua graça redentora trouxe-nos libertação. Havia um homem em Jerusalém, Jesus o Nazareno, o Rei dos céus além. Jesus o Galileu, luz que brilha na escuridão. Jesus o vivo, Ele é nossa redenção. Assim cantamos sua glória, com alegria sem fim. Jesus o Messias, Ele é tudo pra mim. Que em cada coração